que forma os pensamentos e as emoções influem no corpo. No Terceira Revelação de hoje, vamos conversar com o médico espírita Alberto Almeida, que vai nos explicar as consequências físicas e espirituais de sentimentos negativos, como raiva e agressividade. A energia agressiva, ela faz parte da estrutura do ser de uma forma geral. No quadro Lição de Vida, você vai conhecer Elaine, uma jovem mãe que vive uma experiência emocionante. E ainda, livros e uma reportagem sobre como os pensamentos modificam a organização molecular da água. Nós já voltamos. Uma edição da Federação Espírita Brasileira. 0 Operadora 21 2187 8282. O pesquisador japonês Masaru Emoto estudou durante 8 anos a reação das moléculas de água aos sentimentos. Saiba um pouco mais sobre essa pesquisa na reportagem a seguir. Cerca de 75% de nosso planeta é feito de água. 1.454 milhões de quilômetros cúbicos desse líquido. Ao observar as moléculas de água, o pesquisador japonês Masaru Emoto confirma algo que os espíritos afirmam há algum tempo. Os estudos do Dr. Emoto, amostras de água de diversos pontos do mundo foram analisadas e comparadas. Lugares calmos tinham um formato bem diferente das colhidas em centros urbanos. A mesma diferença foi percebida quando a água era exposta a palavras de incentivo ou de ameaça, sentimentos bons ou maus. Veja como a água reagiu. Música de Beethoven, ameaça de morte, mantras, amor, gratidão. No livro Nosso Lar, o espírito André Luiz fala sobre o Rio Azul, uma fonte de energia e cura. Ele diz que os seres mais evoluídos da colônia espiritual alimentam-se apenas da água do rio e nada mais. Uma prática bastante conhecida pelos espíritas é a utilização da água fluidificada. O líquido é magnetizado pelos bons espíritos durante uma oração e auxilia aquele que a ingere. No Livro dos Espíritos, Kardec afirmou: uma ação magnética dirigida pela vontade faz com que uma substância, a água, por exemplo, ganhe propriedades diferentes da que possui em seu estado normal, chegando ao ponto de servir como medicamento no tratamento de enfermidades. O Dr. Emoto também verificou o efeito da prece sobre a água. Veja como antes da prece, as moléculas eram escuras e desorganizadas, e depois, alinhadas e cristalinas. No planeta Terra, cerca de 75% do corpo humano também é composto de água. E se a água se desorganiza com os maus sentimentos, isso significa que pelo menos 3/4 do nosso corpo sofre o mesmo quando cultivamos raiva, ódio, rancor e agressividade. Será que vale a pena? Pode um sentimento negativo ser transformado em algo positivo? O médico Alberto Almeida garante que sim. Ele é o nosso convidado para falar sobre o direcionamento de atitudes como a agressividade. Alberto, a agressividade é natural, é comum, é do ser humano? A energia agressiva, ela faz parte da estrutura do ser de uma forma geral. A doutrina espírita traz, na lei de destruição, a análise, portanto, dessa posição de agressividade. A forma como nós trabalhamos a agressividade é que pode ser destrutiva ou construtiva. O Espiritismo explica por que não estamos sabendo direcionar corretamente, de forma construtiva, essa agressividade?
Essa agressividade, por estar desconectada de princípios morais, ela fica a serviço apenas da pulsão animal. E ela, então, exterioriza-se como raiva, como cólera, como irritação, mau humor, como crueldade. E é a forma como ela se expressa, por não estar balizada por sentimentos e valores éticos, ela então assume essa deformidade. Quando estivermos olhando um pouco mais profundamente para os nossos valores morais, nós deveremos de conseguir lidar, canalizar, estruturar melhor a energia agressiva. A mesma energia agressiva que eu uso para dar um soco em você é a energia que eu uso para carregar a sua maleta. A energia é a mesma. Dependendo da forma como eu estruturo e canalizo essa energia, eu explodo, né? Ou eu engulo e implodo, gerando doenças, úlceras, aumento da pressão arterial, alterações psicossomáticas das mais variadas expressões, ou então eu posso usar essa energia e, ao invés de explodir e de implodir, eu a expresso na forma da assertividade, na forma da coragem. Porque a mesma agressividade que mobilizou Hitler no processo destrutivo, genocida da humanidade, é a mesma energia que Gandhi utiliza. Mas, sendo que Gandhi, essa energia está a serviço de um processo construtivo. Agora, o Espiritismo, de alguma forma, pode nos auxiliar a fazer essa transposição, ou seja, passar de uma manifestação negativa da agressividade para uma manifestação positiva e construtiva? Pode, na medida em que ele nos convida a que possamos acolher, reconhecer essa energia fazendo parte da nossa estrutura, o nível em que ela está, o movimento que ela faz, acolher, e na medida que ela acolhe, dar um trato educativo, porque a negação da agressividade nos gera muitos transtornos, que culminam às vezes no suicídio e no homicídio. A implosão de uma agressividade embutida contra si mesmo, por exemplo, a raiva que temos de nós, manifesta numa culpa, às vezes nos leva a entrar no processo depressivo e a suicídio. Ou a raiva que eu tenho de alguém me leva, às vezes, a uma agressão à integridade física e, às vezes, até um homicídio. Essa forma de lidar com a energia agressiva, portanto, que pode ser mais explícita ou pode estar mais sutil, quantos ressentimentos nós guardamos dentro de nós? É energia agressiva e destrutiva. E nós estamos guardando porque não reconhecemos. Então, o Espiritismo nos ajuda porque ele nos permite o autoconhecimento, conforme os espíritos assinalaram Allan Kardec, a necessidade de se autoconhecer para trabalhar a nossa postura moral, vivendo uma prática moral mais adequada. Então é possível, em se olhando, reconhecer essa energia agressiva, permitir, portanto, que ela compareça, acolhendo-a, mas dando uma direção, dando um trato educativo. Penso que o trato educativo talvez seja a grande contribuição que o Espiritismo tem a nos oferecer para transformar a nossa agressividade numa energia que esteja a serviço da construção da humanidade e da nossa felicidade, da nossa saúde. Devemos sentir vergonha por sentir raiva ou por ter vontade de ser agressivo num momento ou em outro? Se sentirmos qualquer desses sentimentos, eu acho que devemos reconhecer que estamos sentindo. Esse é o passo fundamental para fazer contato com a realidade nossa, se queremos ampliar o nosso processo de mudança, se queremos amplificar o nosso jeito no mundo. Então, ter vergonha da raiva que temos é, de alguma forma, negar aquilo que eu ainda sou. E se eu nego, eu coloco embaixo do tapete. Se eu coloco embaixo do tapete... Não resolve, mas dia menos dia, isso vai comparecer. E vai comparecer traindo-me numa situação que às vezes vem repentina e eu me surpreendo com a minha agressividade, às vezes que extrapola as medidas da conveniência social, né? E eu não me reconheço. Todas as vezes que a gente não se reconhece, às vezes há uma grande negação por conta dessa vergonha. Penso que olhar-se para si mesmo e amorosamente, compassivamente, reconhecer que eu tenho esses sentimentos, que eu sinto às vezes ódio, que eu sinto mágoa, que eu tenho ressentimento, que eu me sinto tenho remorso. Se eu consigo fazer isso, eu dei o primeiro passo para poder tratar essas mazelas da alma, que de alguma forma vão me destruindo as entranhas do ser, que se refletem no meu corpo gerando doença,
que se fazem conexões espirituais, com conexões espirituais obsessivas, dramáticas, e que impedem o meu relacionamento interpessoal, seja na família, seja na atividade pública, do trabalho. Quantas vezes somos dispensados porque perdemos a cabeça? A gente costuma dizer, eu fiquei cego de raiva. E a gente fica cego de raiva. Deixou a raiva comandar a nossa vida. Então eu acho que quando nós deixarmos de ter vergonha, para admitir que nós temos esses sentimentos, sem deixar que eles sejam maiores do que nós, portanto, sendo senhores deles e não escravo dessas pulsões destrutivas, aí nós estamos no comando e temos condições de transformar. Porque o nosso objetivo é esse, é transformar essas energias agressivas destrutivas, dando uma canalização para o bem, fazendo com que essas energias possam me impulsionar para o trabalho, elas possam agenciar e potencializar e catalisar as minhas ações no bem. Quantas vezes a minha agressividade, ao invés de eu explodir dentro do lar, eu reconheço a minha agressividade, acolho e coloco a minha energia agressiva, por exemplo, na favela, trabalhando com os necessitados, educando aquela minha agressividade, que vai se transformando, às vezes, em devotamento, em renúncia. Alberto, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para a segunda parte da entrevista sobre raiva. Até já. Durante o mês de julho, o Terceira Revelação vai reprisar os melhores programas de 2006. E quem vai escolher é você. Já está disponível no portal www.febnet.org.br/TV uma enquete que você pode votar o tema de sua preferência. Os 5 programas mais votados serão exibidos novamente. A votação vai até o dia 30 de junho. Não deixe de votar. Entrevista sobre raiva. O entrevistado é o médico Alberto Almeida. Alberto, Jesus conheceu, experimentou esse sentimento que é a agressividade? É difícil avaliar o sentimento de raiva numa personalidade do tamanho do Espíritos chegam a dizer que ele é o espírito modelo da Terra, o espírito mais perfeito que Deus ofereceu para nos servir de guia. Analisar um psiquismo do Cristo é muito delicado, dada a profundidade e a grandiosidade daquele espírito. Poderíamos dizer que ele sabia conjugar a energia, mas estava permeada pela ternura. Ele era austero quando precisava ser, no entretanto, apresentava a docilidade como própria característica do seu espírito. Não se intimidou em nenhum momento. Era um homem absolutamente corajoso, destemido, que enfrentava todas as formas de violência com extrema pacificação, com extrema brandura, sem nenhuma passividade, sem nenhuma covardia. Quando agredido, por exemplo, pelo soldado que lhe dava um bofete, ele não se acovarda nem revida. Ele olha para o soldado e diz: tu me bateste na face, qual foi o mal que te fiz? O que é que eu falei de errado? Se eu falei alguma coisa de errado, me diz o que é que eu falei, mas se eu não falei, se eu não falei nada errado, por que tu estás me agredindo? Quer dizer, uma fala muito pontual, muito assertiva, demarcando o seu espaço através de uma postura não violenta, mas uma postura ativa, mansa, corajosa e assertiva, deixando o soldado embaraçado. Quando os guardas vão prendê-lo e que Judas beija-lhe a face, ele trata com uma suavidade Judas, muito embora já soubesse que Judas estava envolvido no processo da traição, tratando de amigo. E quando os soldados, quando ele pergunta quem eles estavam procurando e os soldados dizem que era Jesus Nazareno, ele diz: sou eu. E os evangelhos narram que os soldados caíram quando ele afirma que era ele. Então era um homem de uma energia poderosíssima. No entretanto, ele alocava essa energia inteiramente para o bem. É o que faz muitas pessoas ficarem sem entender o porquê ele, com tanto poder, se deixaria crucificar.
é que a proposta dele não era a proposta da energia agressiva pela violência. A proposta dele não era a sobrepujação sobre os outros em função de um domínio despótico, valendo-se dessa energia de uma forma a dominar, a manipular, a vencer as pessoas. A sua proposta era uma proposta de vincular a energia agressiva construtivamente, linkada, portanto, à pureza. Então ele sobe na cruz, vitimado por uma violência agressiva, destrutiva, pelo ódio, mas manifesta com extrema serenidade e com extrema coragem, ainda assim agonizante, na fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, demonstrando que ele se sobrepunha a todas as formas de crueldade e de violência. Alberto, quando uma pessoa tem um acesso de fúria, de ira, uma manifestação de cólera, é possível apontar uma eventual manifestação de um determinado tipo de espírito, de uma determinada vibração espiritual? Em algumas circunstâncias, uma vinculação psíquica, psicoespiritual, pode justificar isso. Sobretudo nas patologias espirituais assinaladas com o nome de obsessão por Allan Kardec. Mas muitas das nossas fúrias vão em função de quando éramos criança, nós não fomos educados adequadamente. Às vezes a raiva, a energia agressiva, ela apenas foi reprimida. Ou então, deixou-se a criança extravasar o seu sentimento impulsivo de agressividade sem nenhum norteamento. E ela ganhou espaço de manifestação. Como é que a gente conduz adequadamente esse tipo de manifestação numa criança, já que ela está em formação e, teoricamente, ainda é possível dar um bom exemplo, enfim, um bom encaminhamento para esse tipo de situação? A gente deixa a criança manifestar a sua agressividade, sem, entretanto, reprimi-la, mas sem tampouco permitir que essa agressividade se legitime com um estímulo, de modo a que ela possa se sentir incentivada a manifestar essa agressividade destrutivamente. Às vezes a criança precisa chorar o seu choro e concluir aquela etapa de frustração. Aquele não, ele precisa levar a criança a entender que aquela atitude é uma atitude inadequada. Mas quando a criança começa a entrar numa frustração de uma agressividade, por exemplo, destrutiva, que você está tentando corrigir, você traz ela para o colo e diz: pronto, não chore mais, passou. E a criança fica confusa, porque ao mesmo tempo que você diz não, você diz sim. Não fica claro para ela o que ela deve fazer. Não fecha. Nós temos que deixar ela fechar, ela esgotar aquele processo. Ao esgotar aquele processo, passa. Então nós refletimos sobre isso. A educação da repressão, da agressividade, da punição, do castigo, ela é profundamente nociva. Mas a permissividade, deixando que o ser expresse a sua agressividade, sem nenhum norteamento, ela é igualmente permissiva. Vamos ter duas pessoas violentas postas na Terra. Allan Kardec consagraria isso quando colocou a mensagem do espírito Hahnemann, quando ele fala da agressividade, da cólera, a cólera concentrada e a cólera expandida. É esse processo educativo que permite, de algum modo, que o ser não trabalhe bem a sua agressividade. Então, nem o não por si mesmo e nem o sim permissivo. É o sim, não, numa conjugação adequada e pela modelação, porque a criança ela aprende notadamente pelo exemplo. Então, vendo os pais, a referência do comportamento dos pais, como eles lidam com a agressividade, a criança vai aprendendo. E a reflexão que se faz sobre a sua contrariedade, sobre a frustração que se estabeleceu quando se deu não, quando ela sai, por exemplo, batendo o pé no chão, nós temos a oportunidade de avaliar se ela bate a porta do quarto. Nós temos esse o encaixe adequado para nós oferecermos espaço de reflexão e analisarmos se aquele comportamento ele está extrapolando ou não. Porque não se espera que, por exemplo, dizendo para o adolescente ir dormir e deixar de ver a televisão, que ele saia silencioso e feliz. Porque é um absurdo, ele não está fazendo contato com o sentimento dele. Mas a gente não pode deixar ele quebrar a televisão, quebrar a porta do quarto, acordar o vizinho do prédio porque vai dando pisão no chão. Então ele vai sair contrariado. E qualquer comportamento inadequado, a gente acolhe no dia seguinte, por exemplo, e faz uma reflexão. Meu filho, eu notei que você bateu a porta, assim. Eu notei que você saiu batendo os pés no chão. Quer dizer, a gente acolhe a agressividade, mas vai ensinando o jovem ou a criança a manejar, a ter o controle, a agressividade como um cavalo, um corcel. E nós vamos tendo os valores éticos, como sendo as rédeas, permitindo que a gente controle essa selvageria,
de modo que o cavalo seja conduzido por você e não você seja conduzido pelo cavalo. Alberto Almeida, muito obrigada por essa entrevista. Bem-aventurados porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Com essas palavras, Jesus transforma em leis morais a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Em diversos momentos, ele nos recomenda evitar a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para ferir o próximo. E como ferimos? Somos irônicos, sarcásticos, quando não maldosos com familiares, amigos, companheiros de trabalho. E, no entanto, essas pessoas são tão caras ao nosso coração. Jesus nos adverte para a necessidade de tratar bem a todas as criaturas, porque sabia que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve presidir as relações. Jesus me ensina que a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Para ler mais sobre o assunto, recomendamos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Para quem gosta de mensagens, nossa sugestão são os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, todos ditados pelo Espírito Emmanuel e psicografados pelo médium Chico Xavier. No próximo bloco, você vai conhecer a comovente história de Elaine, no quadro Lição de Vida. Durante o mês de julho, o Terceira Revelação vai reprisar os melhores programas de 2006. E quem vai escolher é você. Já está disponível no portal www.febnet.org.br/tv uma enquete que você pode votar o tema de sua preferência. Os 5 programas mais votados serão exibidos novamente. A votação vai até o dia 30 de junho. Não deixe de votar. O filho é capaz de despertar em nós uma insuspeita coragem, uma força impressionante. Foi o que aconteceu com Elaine, uma jovem mãe que vive em Brasília. Tenho 27 anos, daí meu esposo já tínhamos 3 anos de casado, então nós decidimos ter um bebê, né? Foi uma gravidez normal, tive acompanhamento. E quando ele nasceu, foi uma surpresa para o médico, que ele nasceu com o lábio liporíneo, né? Que é aquela aberturinha no lábiozinho, e a fenda, o céuzinho da boca aberto. Aí a pediatra pegou o neném, eu não tinha visto ele na hora, ela limpou e me trouxe, e já dizendo que ele tinha nascido com probleminha. Eu logo imaginei, né, que seria o lábio. Parece que Deus já botou na minha cabeça que para mim me preparar, mas não rejeitei, abracei, beijei ali na hora ali. Depois foram vindo as outras complicações, que foi problema de respiração, que ele nasceu com a traqueia molinha, então quando ele respirava, ela fechava, bloqueava a respiração. E a deglutição, ele não engole nada, não engolia nada. Tentaram botar ele para amamentar, ele ficava pretinho, não conseguia, sufocava. Aí tiveram que colocar a sonda para se alimentar. Depois nós conseguimos entrar em contato com o hospital lá em Bauru, lá em São Paulo, que só trata de crianças com esses problemas, né? Hospital público. Muita gente não conhece esse hospital. Nós fomos para lá. Chegando lá, ele deu uma pneumonia muito forte. Ficou 1 mês internado na UTI. E entre esse 1 mês, ele ficou 20 dias entubado. E a médica chegou a falar para mim, olha, mãezinha, só Deus. Só Deus, porque o pulmãozinho dele não abre de jeito nenhum. Já tinha trazido um pneumologista para ver, estavam suspeitando de tumor. Aí ele teve que fazer a traqueostomia, porque não podia ficar muito tempo entubado, podia prejudicar a traqueia. Depois que fez a traqueostomia,
Ele melhorou, o pulmãozinho dele abriu. Aí foi melhorando. O raciocínio dele, graças a Deus, ele é normal, não tem, assim, a parte mental dele é normal. Porque algumas crianças que nascem com esse problema, ela tem problemas mentais. Só que ainda ele não fala por causa da traqueostomia, né, que atrapalha a fala, mas ele tenta se comunicar por gesto. A gente ensina ele para ele se comunicar com gesto e ele vai aprendendo. Fiquei 3 anos sem trabalhar por causa dele, né? Tive que largar o serviço porque eu não tinha condições de deixar outra pessoa cuidar dele. Eu tinha que ir de 6 em 6 meses para Bauru. E hoje, como ele já está maiorzinho, a minha irmã que cuida dele para não poder trabalhar. Nunca tivemos vergonha, mesmo ele estando na época com o lábiozinho aberto, a gente nunca tivemos vergonha. Se você tiver preconceito, as pessoas também vão ter. Sempre saí com ele no hospital, porque ele, pela pecinha que ele usa, a traqueostomia, muita gente fica olhando e tudo. Tem pessoas que não sabem o que é aquilo, mas a gente age naturalmente, a gente responde. Tem pessoas que não sabem perguntar, você tem que saber responder. Uma coisa que eu aprendi muito, a ter mais humildade. A resposta é Deus, somente Deus. Meu filho só está vivo hoje por causa dele. Meu sonho é de ver ele feliz. E ele sempre lutou. E a gente via ele lutando para sobreviver. E hoje ele está aí, firme e forte. Nós vamos retornar agora em Bauru para ver se ele tenta tirar a traqueostomia. E, com o tempo, tirar a gastrostomia. E aí ele vai ter uma vida normal, graças a Deus. É uma lição de vida. Podemos admitir que o câncer seja uma doença kármica? Cara Margarete, primeiramente vamos esclarecer a palavra karma. Karma é uma palavra do sânscrito da antiga Índia que significa um conjunto de energias inerentes ao espírito. Na doutrina espírita, nós não utilizamos a palavra karma, nem a expressão kármica. Apenas reconhecemos que há uma lei de causa e de efeito que nos esclarece que toda atitude que adotamos diante da vida terá uma consequência da qual responderemos pelo bem que fazemos aos outros, pelo mal que cometemos, pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal que decorre do bem que nós não fizemos. Dentro deste cenário, o câncer pode aparecer como resultado de uma atitude infeliz do passado, mas não é essa somente a alternativa. Ele também pode aparecer na vida do indivíduo como resultado de uma provação, uma espécie de teste ao qual o espírito é submetido para confirmar os valores que já adquiriu ou para aprender com esta nova experiência valores novos que o possam enriquecer em sua caminhada evolutiva. O programa de hoje está terminando. Se você quer enviar sugestões ou tem dúvidas sobre o Espiritismo e quer que elas sejam respondidas no ar, escreva para tv@febnet.org.br. Até a próxima semana. Muita